Em meio às mudanças sociais e políticas da Revolução Russa, cineastas soviéticos deram início à sua própria revolução, criando filmes que desafiaram convenções do cinema clássico e desenvolvendo teorias que impactaram para sempre a linguagem cinematográfica. Eu sou Vinícius Kayan e esse é o Sentido do Filme. Com quase 80% da sua população analfabeta antes da Revolução, os soviéticos enxergaram no cinema uma poderosa ferramenta de comunicação, educação e propaganda, com o líder dos bolcheviques, Vladimir Lenin, afirmando na época que, de todas as artes, o cinema é para nós a mais importante. Então, em 1919, foi estabelecido em Moscou a primeira faculdade de cinema do mundo, hoje conhecida como Instituto Gerasimov de Cinematografia, ou VGIK. Um dos mais influentes professores da VGIK, o cineasta Lev Kuleshov, acreditava que a essência do cinema estava na montagem, ou na maneira como planos e cenas são organizados para avançar a narrativa e criar significados. Kuleshov desenvolveu então com seus alunos um experimento, no qual o rosto de um ator era mostrado olhando sem nenhuma expressão em particular para a câmera. Este plano do ator era então seguido por diferentes planos, como um prato de sopa, um caixão e uma moça deitada em um sofá. Apesar da expressão do ator ser sempre a mesma, quem assistia ao filme inferia diferentes sentimentos em sua interpretação, como fome ao olhar o prato de sopa, tristeza ao olhar para o caixão ou desejo ao olhar para a moça no sofá. Kuleshov concluiu então que a montagem funcionava de maneira dialética, ou seja, era na interação entre os planos e não nos planos de maneira isolada que significados e conceitos eram criados. Esse experimento ficou conhecido como efeito Kuleshov e se tornou a base da teoria de montagem soviética. O cineasta Sergei Eisenstein, um dos alunos de Kuleshov, foi um grande proponente das teorias de montagem. E no seu livro, A Forma do Filme, Eisenstein conceitua 5 categorias distintas para a montagem, sendo elas rítmica, métrica, tonal, atonal e intelectual. Na montagem rítmica, a interação entre os planos se dá a partir do seu conteúdo, como movimentos corporais, diálogos e trilha sonora. Esse é o tipo de montagem mais comum e pode ser usado para montar desde diálogos entre personagens até cenas de luta. Na montagem métrica, por outro lado, o fator determinante da interação dos planos não é o seu conteúdo, mas sim a sua duração, como nessas cenas de Snatch e Requiem for a Dream. Do you hear that, Doug? I'm coming to London. Heavy. Shut up and sit down, you big bald fuck. A montagem tonal manipula elementos visuais e auditivos através da iluminação, composição e som, para transmitir um determinado tom, tema ou emoção, como nessa cena de The Revenant, onde a respiração do personagem no plano A se mistura com a neblina do ambiente do plano B. A montagem atonal cria uma síntese das montagens anteriores, com o objetivo de evocar emoções intensas e envolver o espectador de maneira sensorial e emocional. Na cena final de The Good, the Bad and the Ugly, por exemplo, a montagem tonal nos apresenta um ambiente mórbido de um cemitério como o cenário para um tiroteio até a morte. A trilha sonora de Ennio Morricone pontua a montagem rítmica, enquanto a montagem métrica deixa os planos e cortes cada vez mais rápidos conforme a cena avança para o seu clímax. Por fim, na montagem intelectual, a interação entre os planos é usado para criar um novo conceito ou ideia. Em seu filme A Greve, Eisenstein intercala cenas da repressão policial contra os trabalhadores em greve com cenas onde os donos das fábricas espremem o suco de um limão, criando na cabeça do espectador a ideia da exploração da classe burguesa e a violência da força de repressão do Estado como duas faces de uma mesma moeda. Ou então no famoso Match Cut, de 2001, Uma Odisseia no Espaço, onde Kubrick corta do osso pré-histórico para a nave espacial,
criando assim a ideia da evolução humana a partir de ferramentas. Ao transformarem a montagem em uma ferramenta de construção de ritmo, signos e conceitos, o cinema soviético gerou um impacto gigantesco na linguagem do cinema, e a revolução liderada por cineastas como Kuleshov e Eisenstein só se tornou possível por se tratar de uma sociedade na qual a arte era criada em prol da cultura, e não em prol do lucro.